Vamos o resto do Diário dos Caçadores de Borboleta. E assim, era tão bonito de se ver a paz, a paixão com que a nora se referia à sogra e esta também o seu amor pela nora. A mãe da nora, que era tida como a irmã de Paulina, era mais mesmo irmã do que as próprias irmãs de Paulina nessa situação agora, morando longe das irmãs de sangue. E essa senhora, mãe da sua nora, estava tão presente na vida e na família de Paulina de que qualquer outro parente. E foi nessa época que o irmão de Paulina, o Paulino, morreu. Passou um pouco de tempo, depois morreu o outro irmão, o Américo, depois o José Meireles, e recentemente havia morrido o Antônio, todos de problemas cardíacos. Só restando agora as 3 mulheres, não havia mais irmãos. Então agora era Paulina, Maria José e Olga. Pouco se viam entre si. Era como que se um grande muro havia levantado entre elas. Eu acho que a idade, os problemas de saúde. E quando Paulina ia passear até em Santa Rita, quando dava, ela procurava entrar em contato com o Zezé. Algumas vezes, poucas realmente, Zezé foi até a casa de Paulina em Barra Mansa. Isso por ocasião de alguma doença e da morte dos irmãos. E a filha caçula de Paulina se tornara uma bela mulher. E assim depois que havia se casado. Mas infelizmente o esposo dela não a valorizava como deveria. E eles, por imaturidade, viviam às vezes em pé de guerra. E essa menina, ela era um pouco imatura. Não tinha a maturidade das outras irmãs no casamento, porque ela era muito jovem. E isso causava alguns problemas. Ela tinha problemas respiratórios às vezes, e ela não obedecia. Paulina às vezes pedia para ela que parasse de fumar, porque constantemente ela às vezes tinha algumas crises alérgicas. E Paulina sabia que isso era ruim, porque ultimamente ela também estava tendo alguns problemas respiratórios e algumas crises. E nessas crises o médico sempre receitava o Bisolvon. Era um xarope que acalmava a tosse. Mas chegou num ponto que a tosse não estava mais sendo abatida com esse medicamento. A garganta dela coçava, ficava irritada, ela sentia dores nas costas. E Paulina sempre ia no médico de manhã cedo. Teve um dia que ela saiu muito cedo para ir ao médico marcar consulta. Era saúde pública, e ainda era madrugada. E um dos genros, o esposo de uma das filhas, foi com ela, acompanhando ela até o médico. Ninguém deixava que Paulina andasse sozinha. Havia uma calçada no quintal, e que nessa calçada tinha ressaltos, e tinha espécie de uma pequena vala, onde que ia amontoando as escórias, o negócio de construção da casa. E estava ainda escuro, era de manhã, e aconteceu que Paulina tropeçou e caiu ali, e se machucou. Aí foi ao médico socorrer e tudo, ela havia quebrado o braço. Ai, foi um susto. Os filhos ficaram preocupados. Aí as filhas que moravam perto dela diziam que tanto que recomendava para ela ter cuidado, que não era para ficar subindo e descendo a escada da casa de cima, onde as outras filhas moravam. E foi justo ali no quintal que Paulina foi cair, se machucar. Então, aí o médico enfaixou o braço de Paulina, receitou um monte de antibiótico, porque Paulina já beirava já os 60 anos. Os remédios foram tantos e tão fortes que Paulina se sentiu bem. Todas as dores dos ossos, do corpo, ela ficou livre. Mas ela tinha gastrite enquanto tomava esses remédios. Era preciso tomar com leite batido com mamão, ou então com suco de laranja serra d'água também batido com
o mamão no liquidificador. E ela fez esse tipo de tratamento por 2 meses, que foi o tratamento dela, foi uma rotina, todo dia. Quando ela enjoava de ficar em casa, aí ela saía para dar um passeinho, para ir até o mercado. Aí ela ia ver frutas, comprar as frutas para tomar com remédio. Aí ela gostava, porque ela andava de ônibus, ela pegava um ônibus bem pertinho, em frente à casa. Ela ia sozinha e voltava. E os filhos ficavam sempre perturbando ela e dizendo que era para ter cuidado, não ficar andando, saindo de casa, porque ela ia cair de novo. Aí ela, um dia, com muita raiva, ela respondeu: "Ah, gente, se eu tiver que cair, eu vou cair, seja lá fora, seja aqui dentro de casa. O que está escrito no meu destino, eu não tenho como fugir, eu vou passar por ele. O que tiver de acontecer, vai acontecer." E Paulina, ela era assim. Ela sentia saudade da sua antiga casa lá em Minas. Era uma casa grande, confortável, tinha um grande quintal para plantar. Ela podia até criar lá uns bichinhos de estimação, umas galinhas, um porquinho. Agora, morando ali, em Barra Mansa, ela não podia nem subir mais um morro para olhar o bairro lá de cima. Ah, não, que gente enjoada. Ah, ela não podia mais cortar nenhuma cana e descascar para os netos. Ai, tudo era proibido. Eles não gostavam que ela saísse, mas ela saía assim mesmo. Ia dar suas voltas. Aí, ela ficava enfurnada dentro de casa quando eles estavam. E a casa não era lá muito confortável. Era uma casa um pouco fria, enfiada no barranco. E tinha cheiro de mofo. Gostar da casa, sim, até que ela gostava, porque Paulina nunca foi de exigir muita coisa. E aí ela fez um pequenino jardim na frente da casa, aí tinha um pequeno sombreiro e tinha uma grande panela de ferro ali, que ela fez ali uma espécie de um canteirinho, um vaso. Ela plantava as florzinhas dela. E ali ela passava os dias mexendo na terra, naquelas plantinhas, mudando, pendurando uma aqui, outra ali. Ela já não tinha mais a oportunidade de correr atrás das borboletas e nem dos pirilampos. Ela queria agora mesmo, era sair voando como um beija-flor e para muito longe dali. E buscar em outras flores, em outros jardins, o néctar que alimentava o viver dela. Ela vivia para sentir o vento, o sol, o perfume e o aroma das flores. Como ela amava de ver flores, de tocar. E onde ela morava ali tinha tão pouco. Mas quando ela podia, que ela ia até a cidade, ela sempre passava num supermercado, não, no lugar onde vendia alguma plantinha, para ela ver. Nem sempre ela comprava, mas ela gostava de ver. Aí as moças até achavam engraçado as vendedoras que era sempre a mesma senhora. Entrava ali, ajeitava o seu ocrinho grosso e cheirava numa flor, cheirava na outra. Não, quase nunca comprava nada. Mas o sorriso meigo daquela senhora deixava as moças ali até contentes com a visita dela. E assim foi, até que Paulina ficou bem do braço e chegou o dia de retirar as ataduras. E ela ficou muito contente, porque agora ela poderia tomar um banho bem tomado, fazer, passar bucha, arear bem o braço, que ficou 2 meses sem lavar. E aí ela resolveu, estava embaixo do chuveiro, tomando aquele banho gostoso, ela resolveu fazer o tal exame que a moça da TV ensinava a fazer de prevenção de câncer de mama. Ela levantou um braço, apalpou a mama, depois virou, pegou o outro braço, levantou e quando ela começou a palpar, ela sentiu que em cima da auréola do seio havia uma placa dura, grande. Era assim, tamanho de um sabonete dos grandes. Aí ela ficou um pouco assustada, examinou de novo. Ah, será que aquilo era um nódulo? Um caroço? Não, aquilo parecia um rochedo, era enorme. Nódulo é um carocinho pequeno. Mas aí ela, como sempre foi uma mulher de muita fé e muito tranquila, ela pensou, isso pode ser leite empedrado ou mastite. Eu sempre amamentei, isso não é nada. Mas aí, em conversa com a Isabel, de repente ela soltou isso. A filha, ao saber disso, queria que ela fosse no médico. Ela não queria.
Não, ela tinha acabado de vir do médico, não fazia nem 2 dias, agora já tinha que voltar de novo. Aí essa filha que morava em cima da casa foi lá e contou para outra, para Fátima. Aí a outra contou para outra, contou para Nora, para todo mundo. Aí de repente todo mundo estava sabendo que ela estava precisando ir no médico para fazer uns exames para ver o que era aquilo, se era coisa grave ou não. E nesse tempo o meu filho George iria passar uns dias de folga da escola lá, que era a semana do saco cheio. Ele tinha boas notas e não era obrigado a ir aquela semana na aula porque ele não estava em recuperação. E aí ele ia aproveitar para ir lá visitar os avós, os tios, os primos. Aí eu liguei para minha mãe e a minha mãe foi e falou comigo contando a história do caroço no seio. E chegando lá, ele ligou para mim dizendo que a Nora tinha ido com a Paulina no médico para fazer os exames de rotina, mas que o médico tinha ficado mais preocupado com a tosse seca que Paulina tinha e os pigarros do que realmente com o que ela sentia o caroço no seio. Aí o médico ficou perguntando se a Paulina sentia dor nas costas, embaixo na omoplata, no pulmão. Aí ela disse que às vezes sentia, às vezes não, mas que agora, depois que tomaram aquele caminhão de antibiótico, ela não estava sentindo mais nada. E que agora ela estava bem. O remédio havia curado os males, tudo que ela tinha. Aí o médico, muito preocupado, ficou pensativo, calado, ouviu o que ela dizia. Aí ele pensou e disse: eu vou dar para a senhora um pedido urgente no pneumologista. E de novo ele receitou o tal Bisolvon para Paulina tomar. Aí Paulina, mais que depressa, quis saber do médico, né, sobre o caroço no seio. Aí ele disse para ela: primeiro nós vamos tratar a tosse. Depois a gente vê o resto. Ela não entendeu nada, né? Mas concordou, tudo bem. O médico é médico, ele sabe. Ele sabia o que fazia. George ligou me contando tudo isso. Eu comentei com meu marido enquanto a gente saía de carro para ir no supermercado. Eu disse: olha, eu tenho certeza que a minha mãe não está bem. Ela tem coisa muito grave. Meu marido ainda respondeu: ai, que nada, sua mãe é saudável. Ela faz muita dieta. Ela está com bronquite. É só isso. E bronquite tem tratamento. Até curar, consegue se curar. Eu não comentei mais nada, né? E eu sabia que a minha mãe estava muito doente. Foram tiradas as radiografias dos pulmões que ficaram no hospital. O médico não deu para Paulina trazer nem para nenhum dos filhos dos familiares. Ninguém sabia realmente se Paulina estava bem, se não estava, o que ela tinha. Ela não reclamava de dor nenhuma. George voltou aqui para casa e a vida corria, como sempre, cotidiano de todo dia. A preocupação começou a me incomodar e a incomodar também todos os outros, os filhos e os parentes de Paulina. A Nora acompanhava sempre ela até o médico. Foram receitados vários remédios, calmantes, para tosse e tudo. A preocupação tomou conta de cada um. Até ali, todos nós pensávamos que Paulina era até imortal. Que ela nunca deixava de se abalar por nada. Agora uma simples tosse atormentava todo mundo. E não era nada demais. Os filhos de Paulina, o marido, sempre pensavam que era do estômago que ela iria ter problema com a idade, que seria o órgão fatal. Porque ela tinha sempre dores constantes, gastrites, úlceras, má digestão, um metabolismo difícil. Paulina havia passado toda a sua vida fazendo dietas, não comia um monte de coisa, deixara de comer carnes há muitos anos. Não tomava refrigerante, suco em pozinho, nada de ácido, bebida alcoólica, vinho, nada, cerveja, isso ela não tomava. E ultimamente nem café ela estava tomando. Ela não comia temperos fortes, evitava o máximo que dava um produto industrializado.
E que coisa mais estranha, agora era o pulmão que trazia surpresa para todos nós. De repente o médico pediu uma internação, dizendo que era para Paulina e se internar no hospital, que teria que fazer uma biópsia. Aí todo mundo achou estranho, mas o médico explicou que é por causa da idade e tudo. Aí chegou lá, que seria só no máximo 3 dias. Ela entraria num dia, fazia o exame num dia, se recuperaria e no outro dia teria alta. Mas ela teve crises de labirintite. E foi aí que eu viajei para lá. Peguei o ônibus e fui lá saber realmente o que a minha mãe tinha. Eu ainda não sabia o que era. Quando eu cheguei, a minha mãe tinha acabado de chegar do hospital desse internamento. Ela parecia bem. Ela estava sorrindo, como sempre, alegre. Mas assim, a gente teimava em ficar olhando para ela. A gente via que ela ficava com o senho carregado. E assim que ela percebia que a gente estava olhando, encarando ela, ela mudava de conversa, desviava o olhar, saía de perto da gente. Ela estava muito confiante em Deus, no Espírito Santo, no irmão Zaru, que já era falecido. Era a pessoa com quem ela se apegava ultimamente, como tábua de salvação. Parecia um náufrago em alto mar, que está sempre à deriva, sendo lançado pelas circunstâncias da vida de um lado para outro, no mar revolto dos problemas da família. Ela esperou, tentando parecer tranquilo, o resultado da biópsia, e eu fui lá para saber. Já havia se passado 3 meses desde a descoberta dela no seio, o nódulo. E todo mundo tentava levar uma vida normal. Paulina voltou ao médico que não dizia claramente qual era o seu mal. Ela não estava sentindo dores, só muito cansada, desanimada, e ela não era assim. E a tosse aumentando, que não dava trégua. E nesse dia que eu fui lá, antes de vir embora, de ir para a rodoviária pegar o ônibus para voltar aqui para casa, que seria mais ou menos umas 3 horas e meia de viagem, eu resolvi primeiro sair cedo de lá, mais cedo. Eu resolvi ir no hospital, tentar conversar com o médico para me saber a verdade. Aí eu cheguei lá, esperei, até que a atendente lá, a moça, me chamou no consultório para falar com o médico, que ele tinha desocupado com os pacientes, tinha terminado as consultas. Ele me contou que a minha mãe não tinha mais tempo de vida. Ela estava com câncer de pulmão e o câncer já havia destruído mais da metade do pulmão dela. E que aquele tipo de câncer agressivo não tinha tratamento. Não havia remédio que retardasse o fim. Era só questão de dias. Ela iria falecer. Aí eu pedi ao médico que cuidasse da minha mãe como se fosse da mãe dele. Ele respondeu para mim: é o que estou fazendo, filha. Mas você se prepare, dias difíceis ainda virão. E não adianta levá-la para lugar nenhum, tentar nenhum tipo de tratamento. O tipo de câncer dela é um dos piores. Ele não para, ele não regride, ele só avança. O remédio dela só será paliativo, para amenizar as dores quando começarem e ajudar na respiração, porque ela vai ter dificuldade para respirar. Aí eu agradeci o médico e saí dali. Confesso que eu nem sabia por onde eu andava, por causa da quantidade de lágrimas que teimavam em rolar pelo meu rosto. Seria uma perda irreparável, mas nada podia ser feito para tapar naquele instante a boca faminta da morte que rondava a vida de nossa mãe, de nossa família. A morte iria engolir, e tudo de uma vez. Aquela mãe que tanto fizera para proporcionar felicidade e segurança. Agora, a morte esperaria o momento propício certo para agarrá-la e levá-la para sempre. Eu pensei em trazer minha mãe aqui para minha cidade. Quando eu cheguei aqui, eu fui procurar como proceder. Fui procurar saber como eu teria que agir para uma internação imediata. Mas, infelizmente, foi aí que eu fiquei sabendo
tudo estava parado. Os funcionários da saúde pública, do INSS, estavam todos em greve. Os hospitais públicos e a saúde, tudo aderiram à greve, que já durava mais de 15 dias e não tinha previsão de quando iria acabar. Se dependesse da saúde pública e do estado de São Paulo, a nossa mãe morreria mais depressa ainda e a míngua. Porque não adiantaria eu trazê-la para cá e deixá-la na minha casa sem tratamento. Aí, quando lá de casa eles ligaram para mim para saber se poderia trazer a minha mãe para cá, foi com lágrimas que eu recebi a notícia das greves da saúde pública e eu tive que contar a verdade. Lá também eles não sabiam o que fazer. Eu não sei se o médico disse para eles o que disse para mim. Mas o médico, como paliativo para acalmar a família, pediu a primeira sessão de quimioterapia. E eu procurei saber aqui como que eu procederia. Aí eles me explicaram que tinha que ser uma ambulância com oxigênio e o socorro e tudo. E é só que essa ambulância e tudo a gente teria que pagar. Mas tudo ia ser muito difícil porque eu teria que pagar os funcionários tudo para ser instruída de como socorrer ela caso ela tivesse uma crise respiratória, qualquer coisa. E eu não tinha noção direito de como é que a minha mãe estava, se ela sabia o problema de saúde dela, se o resto da família sabia. Eu achava que eu não tinha o direito de contar, de comentar, porque eu moro longe. E meus irmãos deveriam saber, estavam lá perto, deveria ter falado com o médico, eu acho que sim. Aí o médico disse que não era para transportá-la para cá, os médicos daqui. Aí os meus irmãos, eu acho que entenderam a minha situação, não sei. Aí eles deram outro jeito, partiram para outro tipo de ajuda. Aí conseguiram em Juiz de Fora. Uma ambulância iria levá-la e levou. Foi um sofrimento, um mal-estar. Ela foi na ambulância. Ela pensou que fosse morrer da viagem, mas tudo deu certo. Ela tomou os medicamentos, passou dias vomitando, passando mal, mas 15 dias depois ela já estava bem. Ela teve vontade de viver. Começou a costurar um pouquinho, foi até Santa Rita, no enterro do cunhado Sebastião Cunha, sentiu vontade de comer coisas diferentes. Aí todo mundo ficou animado. Eu não, porque eu sabia que ela não ia viver tanto. Ela sorria com as brincadeiras dos gatos. A vida toda ela sempre gostara de gatos. Mas devido à tosse, ela tinha que ficar longe deles. E agora Paulina saía com as filhas por ali para passear, com os netos. E essa irmã postiça dela, mãe da sua nora, também ia visitá-la todos os dias. Lá ela contava umas bobeiras, dava risada e assim punha a minha mãe para cima, levantava o ambiente da casa. Essa irmã que arrumaram para minha mãe desde a infância foi o que de melhor a vida deu para ela durante a enfermidade.